Prontinho. Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem, né? Hoje encerraremos nosso módulo, né? Nosso terceiro e último encontro. Como de costume, né? Vamos só dar uma recapitulada da aula passada, né? E a gente vai dar procedimento na aula 3. A gente vai fazer do mesmo jeito, vai abordando, vai debatendo, né? Vai discutindo sobre o que a gente está vendo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente para, conversa, né? Esclarece, tudo bem? Então vamos continuar. Pessoal, eu vou capturar vocês me falam, né, se vocês estão vendo os slides, por gentileza. Você consegue, Lívia, por gentileza, ver os slides? Consigo sim, perfeitamente. Ah, ok, obrigado. Então, pessoal, vamos só dar uma recapitulada básica. O que a gente viu na aula passada? Na aula passada, a gente viu o ciclo biogeoquímico da água, né? Aquele ciclo da vida da água que ela faz, em que temos lá a precipitação, né? E a evaporação, transpiração, né? E depois a água é evaporada pelas plantas, o sol aquece a água, né? Aí novamente sobe através do vapor, gera condensação e novamente o ciclo: precipitação, evaporação, transpiração e condensação. A gente viu os principais poluentes aquáticos, né? Biológico ali, o esgoto pluvial sendo descartado de qualquer jeito, né? Na rede pública, nem metade do Brasil a gente sabe que não tem o saneamento adequado, né? A gente viu a poluição térmica também, geralmente grandes indústrias que jogam água aquecida nos seus processos na água. A gente viu o tipo de poluição física ou sedimentar ali, né, que são detritos jogados na água também, que chega a separar a água ali, né, fica uma água meia turva, meia suja, que a luz não consegue entrar na água ali, né? As plantas aquáticas, o meio marinho não consegue fazer a fotossíntese, por exemplo, então sofre com isso também, né? A gente viu poluições químicas, né? Os vários tipos de poluições, né? É, Pesticidas, agrotóxicos, enfim, né? Jogados na água de qualquer jeito, sem devido tratamento. A gente conversou também sobre aquela ilha de plástico que eu mostrei para vocês, dei um exemplo, né? Que fica no, se eu não me engano, no Pacífico Norte, né? Entre a Califórnia e o Havaí ali, aquela ilha grande de lixo, né? Basicamente plástico no meio do oceano ali. Salvo engano, é 1,6 milhões de quilômetros quadrados, pasmem, né? Para vocês verem que é o lixo, né? Onde o lixo vai parar, né? Quando não tem a tratativa adequada, quando a gente só pensa em consumir, né? O correto seria, né, a gente pensar, será que realmente eu preciso disso, né? Já que eu adquiri, né, a empresa tem uma iniciativa legal, né? Ela se compromete com o meio ambiente. Mais na frente nesse terceira aula, a gente vai falar disso, né? Até um pouco da política nacional dos resíduos sólidos, a lei 12.035, né? A gente vai ver que as empresas são obrigadas a fazer o que a gente chama de logística reversa ali, que ela é responsável, né, pela, pelo descarte final, vamos falar assim, né, do seu produto e tudo mais, né? Coisa interessante. A gente falou dos controles da poluição aquática, a gente viu muita coisa, falando do monitoramento, desculpem, da água, né? Da CEDESP em São Paulo ali, né? A Companhia do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. A gente viu que ela é uma referência, faz diversas análises, né? Diversos índices que ela toma conta da água. Ali a gente viu uns índices, né, de referências engraçados, fito, fito, fitoplanctônica, zooplanctônica, betônica, né, tudo índices, né, através dessas medições deles. A gente falou um pouquinho da poluição do solo, fatores de deterioração, né,
solventes, né? Agrotóxicos, resíduos, né? A gente caminhou por isso aí, né? A gente falou bastante coisinha. Então, pessoal, então vamos continuar na aula 3 hoje, né? A gente vai continuar vendo, né? Assim, sobre questões, né, de destinação correta de resíduos, né? Principalmente os sólidos de saúde, industriais, da construção, disposição finais de resíduos ali, né? Ah, Franklin, me fala a diferença, a gente vai ver. Quando é que é lixão? Quando é que é aterro a céu aberto, né? Como é que é o aterro sanitário, que seria o certo, né? Vamos ver as diferenças, vamos falar um pouquinho da política nacional, né? De resíduos sólidos, né? Dessa lei 2035, né? O que a lei busca, o que ela define, os principais pontos, objetivos, né? Então, vamos andar por isso aí. Bom, resíduos sólidos de serviços de saúde, pessoal. Tem essas duas diretrizes aqui, né? O CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? E tem essa RDC, né? Que é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dá diretriz, né? Principalmente no que tange ali os resíduos sólidos e serviços de saúde. São órgãos diferentes, né? Mas eles se complementam. Vamos olhar aqui, ó, o CONAMA. Foca na preservação ambiental no licenciamento de sistemas de tratamento, né? Enquanto a RDC, né? Que é a resolução da diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regula a segregação, armazenamento, transporte e destinação final. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, 3 princípios, né, fundamentais que orientam o processo de redução, segregação, disposição final, né, dos resíduos sólidos de serviço de saúde, ó. Vamos lá. A Anvisa, pessoal, traz essa classificação para a gente, né? Em 5 etapas aqui, essas 5 categorias. Então, vamos a elas, ó. Grupo A, resíduos com possível presença de agentes biológicos, que devido à sua maior virulência ou concentração podem representar riscos de infecção. Grupo B, resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar riscos à saúde pública ou ao meio ambiente. Grupo C, materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionucleotídeos, né? Algum resquício ali de radiação, em quantidades superiores ao limite da isenção das especificações das normas de Comissão de Energia Nuclear, né? Uma agência também, pessoal. Grupo D, resíduos que não apresentam riscos biológicos, químicos ou radiológicos à saúde ou ao meio ambiente. Grupo E, materiais escarificantes, né, como lâmpadas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, brocas, etc. Aqui, pessoal, deveria ser lâminas, tá? Aqui, se eu não me engano, está errado aqui, ó, pelo jeito. Bom, a apostila traz para a gente, pessoal, um dado, né? Vocês veem assim, que é dado antigo, né? A gente for parar para analisar hoje, porque não tem, né? Assim, eu não achei uma fonte mais atual, mas vocês podem ver que é bem antigo, do serviço, né, de coleta aqui, né? 2009. Então, se a gente olhar no gráfico aqui, né? É a região mais rica, pessoal, do estado, essa região do país, a região sudeste, ó. Em 2009, né? Apresentou basicamente 70%, né? Dessa relação essa relação de resíduos sólidos da saúde, Nordeste 14, né? Centro-Oeste 8, Sul 4, 5 praticamente, Norte 3,6, né? Então, o Sudeste aí, pessoal, por óbvio, né? Vamos falar assim que é a região mais rica, né? Que pega ali o quê? São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Bom, o estado de São Paulo registrou a coleta de 85.378 toneladas por ano de resíduos. Depois você traz um dado aqui para a gente, né? Para a gente ver que, assim, é preocupante, é alarmante, né? E ver que, ao mesmo tempo que tem a geração do lixo e tudo mais, né?
A gente tem a coleta, tem o tratamento, mas está muito aquém, pessoal, do que a gente poderia, né, do que a gente deveria verdadeiramente fazer. Então, vamos de mais dados aqui, né, mais gráficos. Distribuição percentual da capacidade instalada para o tratamento, né, de resíduos sólidos. Aqui tá como é que é empregado, né, tecnologia que é empregado para fazer essa distribuição, essa tratativa, né. Autoclave, quase a metade, né, incineração 11%, micro-ondas 45%. Resíduos sólidos industriais, ó. São gerados por atividades industriais, né, por OV, podem estar em estados sólidos, semissólidos, gasosos ou líquidos, ó. Também tem uma legislação, pessoal, específica para isso também, né? Resolução CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, né? Incluindo também lodos, tratamentos de águas e controle de poluição, ó. A legislação responsabiliza o gerador por todas as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos industriais, ó, visando minimizar riscos ambientais. Isso aqui é interessante, pessoal, porque a hora que chegar mais no final da aula aqui, a gente vai falar da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, lá na Lei 12.035, né? Um dos pontos principais dessa lei é isso, pessoal, que é a logística reversa ali, conforme a gente comentou, né? Que ela obriga as empresas ali a dar destinação, né? Como, por exemplo, pneus, né? Esses materiais, né? Esses materiais mais agressivos ao meio ambiente, assim, né? Obriga a empresa a dar diretriz, né? Da destinação, né? Correta para esses materiais, né? Então, a gente vai ver e falar um pouco disso também. Dada a diversidade dos resíduos originados pela atividade industrial, sua classificação ocorre com base no grau de periculosidade. Ó. Segundo a norma brasileira regulamentadora, né, 10.004, periculosidade é a característica que um resíduo apresenta em função de suas propriedades físicas, químicas, infectocontagiosas, ó, podendo representar risco de saúde pública, né, por óbvio, agravando significativamente a mortalidade ou incidência de doenças. Apresentar riscos ao meio ambiente quando manuseados ou destinados de maneira inadequada. A gente vê, né, pessoal, que é sério, né, que tem muitas cidades, a gente vai falar disso tudo também, mais no final da aula, quando a gente falar dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente vê que tem muitos municípios que não tem, né, não tem nada voltado, né, especificamente para o meio ambiente, né, não tem nenhum plano, né, vamos falar assim, não tem um ecoponto, né, às vezes não se preocupa muito. Conforme, né, o autor aqui, Silva, né, traz também a ilustração para a gente, o quadro a seguir nos dos principais componentes de resíduos sólidos, né, categorizando de acordo com as tipologias industriais. Então, vamos ver, né, o que o Silva trouxe para a gente aqui, ó. Principais componentes dos resíduos sólidos de acordo com as tipologias industriais, ó. Atividades industriais, principais componentes de resíduos sólidos. Indústrias de tratamento de minérios, né, materiais inerentes, entulhos, refugos de minério, etc. Indústrias de minerais não metálicos e cerâmicos, indústrias de metalurgia, né, metalúrgica, indústria metálica, indústria de mobiliário, né, pedaço de madeira, serragem, palha, indústria de papel, papelão, fibra de celulose, né, e aparelhos de papel, etc. Indústria da borracha, aparelhos de grânulos de borrachas, resinas, solventes, etc. Indústria química de perfumarias, né, produtos químicos, orgânicos e inorgânicos. A gente vê que é uma gama, né, assim, de processos industriais, né, uma infinidade de processos, uma infinidade de materiais que, se não tratado de maneira correta, né, se não tiver o devido olhar do processo, se a gente não vê aquilo ali, né, é feito de maneira assim a esmo, pessoal. É feito de maneira que realmente agrida o meio ambiente, né? Isso a gente está falando de empresas assim bacanas, né, que são fiscalizadas, são controladas, né, que seguem os procedimentos, né, que tem algum plano, tem alguma política, né? Agora, imagina as que não têm, né, que realmente descartam, né, a esmo, assim, a qualquer lugar, né? Eu já contei a história para vocês que num óleo, num lugar que eu trabalhei, que eles iam descartar, né?
um óleo, um valor era X, o outro era Y, né, para fazer esse descarte, né? A gente tem que pensar até nisso, porque numa dessas a gente entra numa fria, né? A gente, no caso de ser multado, a gente entra como coautor, né, da empresa que está prestando serviço para a gente. A empresa, de repente, não tem uma certificação, né, não tem um ok do meio ambiente para fazer aquilo, né, descarta de qualquer jeito, né, e denegrindo o meio ambiente, né, a, os órgãos competentes ambientais pegando aquela infração ali, a gente acaba entrando no digo de coautor, né? Então tem que tomar cuidado nisso aí. A indústria de produtos químicos, a gente vê que é bem grande mesmo, né? A gama que o Silvio trouxe aqui para a gente. Isso 2004, pessoal. Agora vocês pensam a infinidade de coisas que existem hoje, né? Com a tecnologia que vem vindo, né? Que a cada dia mais a gente vê mais e mais coisas por aí, né? Então, são coisas pequenas, né? Esse 20 anos atrás, pra vocês terem uma noção. O que mudou de 20 anos para cá, pessoal? Me fala na tecnologia. Tudo, né? Então, são coisas assim que, para assustar mesmo. Diante dessas circunstâncias, foram compiladas as quantidades de resíduos sólidos industriais, né? Recebidos e processados por empresas privadas no Brasil, levando em consideração a tecnologia empregada no procedimento de tratamento. A tabela subsequente exibe estes volumes durante intervalos de 2006 e 2007. Vocês podem ver, pessoal, olha os dados para vocês verem, né? Então tá longe, né, de anos anteriores. Então, vamos de dados, pessoal. Isso aqui é a referência, tá bom? Quantidade de resíduos sólidos industriais, ó, 2006 e 2007. Vocês podem ver que é bastante coisa, ó. Até os resíduos não inertes, né? Ah, Frank, o que vem a ser não inertes? Basicamente, pessoal, lixo comum, né? Tem aquelas classificações classe 1, classe 2, classe 3. Os não inertes aqui entram no basicamente lixo de casa, vamos falar assim, lixo doméstico. Até para os resíduos inertes. Ah, Frank, que é inertes aqui? Inertes é sobras de construção, vamos falar assim, né? São coisas, são rejeitos, são sobras de construção, basicamente. Até para os resíduos perigosos, né? Coprocessamento em fontes de cimento, né? E incineração, tecnologias, né? Outros tratamentos térmicos, enfim, né? A gente vê que de um ano para outro já deu uma mudada, né? Já deu uma diferença nessa tratativa. Então, a tendência é o seguinte: quanto mais a gente produzir, mais tem que se tratar. Mas será que realmente, de fato, está tendo essa tratativa, pessoal? Essa é a pergunta que a gente nos faz, né? Que a gente fica pensando, né? A gente vê as diferenças de um estado para o outro, né? Por exemplo, Minas e São Paulo. Nesse quesito ambiental, São Paulo sai na frente, né? Já é um lugar bem mais adiantado, vamos falar assim, nesse quesito ambiental. Qualquer supermercado que a gente vai lá em São Paulo, né? Esses de rede, não tem sacola, pessoal. Sacola plástica a gente está acostumado aqui, né? Então, ou o pessoal que tem que levar caixa, ou leva a sua ecológica de casa, né? Então, se o pessoal não levar a sua sacola ecológica, não levar as caixas, né? Então, né, vai levar os produtos na mão, né? E é bem por aí. Nas figuras a seguir, é possível visualizar a representatividade percentual dessas quantidades em relação ao total de resíduos sólidos industriais tratados em 2006 e 2007. E vamos de dados estatísticos, pessoal. Um comparativo aqui, ó. Mais algumas coisas, né? 2006 e 2007. Então, até para os resíduos não inertes, né? Basicamente, 67%. 2006. Para 2007, 61,42%. Já caiu um pouco. Até para os resíduos inertes, 9,73%. 2007. 2006, 7,69%. Então, a gente vê que tem diferença, mas não destoa tanto, porque a gente, nesse caso aqui, né? A comparação são anos próximos, pessoal, de um ano para o outro. Então, a gente não vê grande diferença, mas tem uma certa diferencinha. No âmbito industrial, a gestão dos resíduos que compõem os passivos ambientais está em constante expansão. A tabela seguinte destaca as quantidades de resíduos industriais tratados, categorizando conforme sua origem. Ó. Então, conforme a origem. 2006 e 2007, a gente vê que tem uma diferença, né, mas aqui, nesse caso aqui já foi um pouco maior, ó.
Os altos custos de transporte e as restrições estaduais para recepção de resíduos dificultam sua destinação adequada. Segundo a CEDESP, né, companhia, que é mesmo, pessoal? Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, né, 99, em 96, as indústrias de São Paulo geraram mais de 500 mil toneladas de resíduos perigosos, 20 milhões de toneladas de resíduos não perigosos e mais de 1 milhão de toneladas de resíduos inertes. Ó. Do total de resíduos perigosos, 52% passaram por tratamento, 31% foram armazenados, né? A gente não sabe como, e 16% foram depositados no solo. Estudos também indicaram os principais geradores de resíduos perigosos no estado. A gente vê que preocupação tem, pessoal. E a apostila traz para a gente aqui, né, como referência São Paulo, pessoal, né, que assim, que é onde o dinheiro está, vamos falar assim, né, onde a economia do país basicamente está, né, então, referência para a gente é São Paulo. Principais geradores de resíduos industriais perigosos, classe 1, né, 96, pessoal, onde está 96? Tratamento de disposição final de resíduos industriais perigosos, classe 1, né, no estado de São Paulo. Então tá aqui, pessoal, a gente vê que, deixa eu aumentar o gráfico aqui, a gente vê que tratativa tem, né, assim, bem sendo tratado, né, bem buscando melhorar, né, mas ainda está aquém de poderia fazer mais, melhor. Resíduos sólidos da construção civil, ó. São poucos. O saneamento urbano tem percebido mais atenção nos últimos anos, mas os resíduos da construção civil ainda são poucos considerados. Por quê, pessoal? Tem muita obra clandestina também, né? Que assim, é obra pequena, pontual, uma reforma em casa, uma coisa ali, outra aqui, né? E como é que é feito, pessoal, em cidade menor, né? Falando assim, né? Como é que é feito normalmente? Como é que é o descarte desses entulhos, né? Então é de qualquer jeito, pessoal. Você pode pegar o seu vizinho aí, né, cidade pequena, que está fazendo obrinha em casa, aluga aquela caçambinha ali e joga as coisas ali dentro, né? O quebra-quebra, resto de construção. Como é que é o descarte daquilo ali? Na maioria das vezes é em qualquer lugar, pessoal. Quando eles não pagam um carroceiro, né, que a gente chama de carroceiro, né, alguém para levar um entulho, né, e a gente tirou da nossa porta, né, entre aspas, que é o que importa, né, para a gente, entre aspas também, né, a gente não quer saber, põe na carroça ali, o carroceiro joga isso no meio do mato, joga em qualquer lugar, né, então, por isso que é pouco considerado. Esses resíduos representam desafios únicos, né, com impactos ambientais e custos desconhecidos, além de poucas oportunidades de reaproveitamento. Segundo o Pinto 99, é essencial adotar uma gestão diferenciada, envolvendo ações coordenadas entre setores públicos e privados para reduzir desperdício e promover a reciclagem. Então, a gente vê que realmente é complicada essa situação da construção civil, né? Porque, pessoal, a construção civil é um dos indicadores, né, de como que está a economia, né? A gente vai numa cidade maior, na capital, por exemplo, São Paulo ali, você quer ver como é que a economia está, você vai perceber pelo índice de construção, né? Se o dinheiro está rodando, não está, né? Então, mais dinheiro, mais construção, né? Mais reforma. A gente observa tudo isso. E como é que é feito esse descarte, pessoal, né? Como é que dá essa destinação final, né? Onde eles jogam ali um entulho. Então, isso aí é coisa complicada. A disposição final de resíduos, ó. No território brasileiro, os métodos de disposição final são comumente classificados como lixão, né, vozedoso ou a céu aberto, vezedor a céu aberto, aterros controlados e aterros sanitários. A gente vai ver, pessoal, e tem diferença, viu? O lixão é onde descarta aquele mundo velho de lixo ali, não está nem aí, né? Não tem nenhuma tratativa correta, né? Para um aterro controlado, para um aterro sanitário, né? A gente vê que tem uma tratativa no processo, né? De construção, tem uma tratativa no que a gente chama ali da filtragem do chorume, que a gente vê ali, né? Porque o lixo gera chorume, que é contaminante, gera um mundo velho de coisa, né? Então tem a destinação correta.
Descarte inadequado de resíduos sólidos ocorre quando o lixo é depositado sem critérios técnicos, né, que a gente tem falado, causando contaminação do solo das águas, além de impactos ambientais e riscos da saúde pública. Com a Lei 12.035, né, que a gente comentou, Política Nacional de Resíduos Sólidos, a prática de lixões será proibida, né, exigindo métodos mais sustentáveis e seguros para a gestão dos resíduos. Isso aqui, pessoal, estou passando o mouse aqui, está em negrita, destacado, né? Porque é o seguinte, o governo em 2022, se eu não me engano, no governo passado, ele lançou uma cartilha, vou mostrar partes dela aqui, né? De como acabar com os aterros, né? Como acabar com os lixões, na verdade. Aí tem as diferenciações aqui, não peguei toda a cartilha aqui, porque é 45 páginas, ia ficar muito grande, né? Mas tem um link, né, para vocês verem, né? Vou mostrar uma parte dela aqui, é interessante isso aí, né? Como é que tem que ser pensado, antes que a gente comentou, antes de comprar, né? Será que eu realmente necessito daquilo, né? Ah, eu necessito sim. As empresas que eu comprei, ela tem algum credenciamento, ela segue alguma norma ambiental, né? Ela faz o que a gente vê na Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui, ela faz ela tem esse compromisso, ela faz a logística reversa, né? Ela tem a destinação final dos seus produtos ali, ela pensa no meio ambiente, então a gente pensa tudo isso, né, antes, ou tem que pensar antes de comprar, né? Uma empresa bacana, né? Aterro sanitário, vamos ver as diferenças. Ó. É um sistema desenvolvido com base em estudos de engenharia e normas operacionais específicas. Ó. Ele é utilizado para disposição controlada e segura dos resíduos sólidos no solo, com o objetivo de minimizar os impactos ambientais e preservar a saúde pública. Então, a gente vai mostrar as fotos aqui, o ideal seria o aterro sanitário, pessoal. Então, ele é pensado, né? Ele tem engenharia por detrás daquilo ali, né? Não é simplesmente igual o lixão que vai lá e joga aquele mundo velho de lixo lá, né? E sem pensar, sem ter uma reciclagem, sem pensar no material que está lá, né? Uma pilha, né? Alguma coisa tóxica, simplesmente joga lá e pronto, né? Então, o lixão é isso. Agora, o aterro sanitário, não. Uma foto, né, que a Poxa trouxe para a gente aqui de um lixão a céu aberto, né? Aquele mundo velho de lixo lá, a montanha de lixo, sem qualquer tratativa, sem qualquer reciclagem, sem qualquer pensar em nada, né? Simplesmente tirou da porta das pessoas, né? Recolheu de onde tinha que recolher e jogou ali, né? Sem pensar no meio ambiente, né? Ah, fiz o meu papel, né? Tirei o lixo e joguei de qualquer jeito. Aterro controlado, que não é o ideal ainda, pessoal. A gente vai ver que seria o ideal aterro sanitário. Então, aterro controlado. Neste método, dispensamos a necessidade de coletar e tratar o chorume, né? Além de não realizar a drenagem de queima do biogás, que infelizmente não evita, né, os problemas de poluição. No entanto, é importante ressaltar que a construção e a operação do aterro controlado devem seguir exatamente os mesmos padrões estabelecidos para um aterro sanitário. Deve seguir o padrão, pessoal, mas ainda não é, né, a melhor prática, que seria o aterro sanitário, né, dos três aqui. Então, né, é isso que mostro para vocês aqui como é que é feito, né? Tem uma foto na impermeabilização aqui, né, de um aterro sanitário. Então, não é simplesmente cavar a vala e jogar o lixo lá. Então, é pensado isso aqui, pessoal, o aterro sanitário, tá? O aterro controlado segue o mesmo molde, mas o sanitário é melhor, né? Mais pensado ainda, né? Que envolve a engenharia por trás, né? Então, processo, ó. Aterro sanitário. Após a impermeabilização dos solos, resíduos são depositados e compactados em camadas, né? Com sistemas de drenagem composto por tubos perfurados, pedras e manta bidim para evitar entupimentos. Em sistemas, coleta chorume e elimina gases como metano e sulfídrico. O chorume é altamente poluente, passa por tratamento em tanques e lagoas anaeróbicas e facultativos, reduzindo sua carga orgânica em 92%. Para vocês verem, pessoal, 92% do potencial risco do chorume ali é tratado quando é feito nesse processo bonitinho, pessoal, de aterro sanitário, antes de descartes seguros nos rios.
O biogás gerado nos aterros é drenado e queimado para minimizar impactos ambientais ou aproveitado como energia. Monitoramento contínuo, né, do aterro inclui a capacitação de pergolados, drenagens, controle de gás e revegetação. A gente vê que o ideal, pessoal, né, que a projeto traz para a gente aqui é o aterro sanitário. Basicamente, por quê também? Tem engenharia, é pensado, não é feito de qualquer jeito, e principalmente por causa disso aqui, pessoal, monitoramento contínuo. Tal qual as outras duas modalidades, né, não tem essa... Lixão, né, não tem, só joga lá de qualquer jeito. Até o aterro controlado, né, tem o seu controle, mas não tão quanto, né, o aterro sanitário aqui. Aterro sanitário, né, uma foto, né, Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro, 2005. E aqui, pessoal, traz um pouquinho do roteiro que eu falei, né, eu peguei só como exemplo, mas está disponível, né, nesse endereço eletrônico aqui, né, vocês vêem o roteiro para o encerramento de lixões, né, iniciativa do governo aí, governo passado, digo de passagem. Diferenças entre lixão e aterro controlado e aterro sanitário. Basicamente, o que a gente viu aqui, pessoal. Então, tem os critérios, né? Inadequado e adequado. Então, vamos pegar só alguns aqui, a título de curiosidade. Ó. Local de instalação, lixão a céu aberto, local não planejado ou impróprio. Aterro controlado, condições hidrogeológicas, às vezes consideradas, né? Aterro sanitário, fatores ambientais, comunitários e de custos observados. Então, a gente vê que tem um planejamento, né, para o sanitário. Capacidade, ó, capacidade do local é desconhecida. Controlado, capacidade às vezes planejada. Então, vocês veem que aterro controlado fica no meio do caminho, né? Às vezes até um meio planejamento, né? Mas não tanto quanto o aterro sanitário. Aterro sanitário, capacidade planejada, né? Deu o volume do que foi projetado ali, né? Fez a medição, cavou a vala, né? Impermeabilizou, instalou os tanques ali de coleta, né? Do chorume, né? Instalou os equipamentos corretos ali, né? Então, tem o cálculo do volume de lixo que aquilo ali suporta, então deu o volume de lixo, né? Tchau, obrigado, já fecha e abre outro aterro ali. Então, a gente vê que envolve o melhor planejamento. Preparação de células, ó. Lixão a céu aberto, não existe. Né? Os resíduos são dispostos indiscriminadamente, né, em áreas não delimitadas. Né? O que a gente vê, jogou ali e pronto. Aterro controlado, né? Não há, mas a área de trabalho é delimitada. A disposição se dá apenas em áreas designadas. A gente vê que é uma coisa que fica literalmente no meio do caminho. Aterro sanitário, desenvolvido em células individuais, com áreas de trabalho bem delimitadas e uso gradativo e planejado do espaço. A gente vê que, né, que é pensado. Ó. Vou pegar mais um aqui, ó. Compactação dos resíduos. Lixão a céu aberto, não há. Aterro controlado, compactação em alguns casos. Aterro sanitário, compactação dos resíduos. Então, a gente vê que tem a diferença. Recomendo, senhores, que depois vocês entrem no roteiro e vejam, pessoal, porque é interessante esse roteiro. Tem muita coisa que a gente lê ali e fala, nossa, né? São coisas simples, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que, igual a gente já falou nas aulas passadas, que a gente pode realmente fazer a diferença. Está começando por nós mesmos, né? A gente tentar, né, separar um lixo, né, separar um material, né, vou separar um plástico, vou separar um papel, né, então, pelo menos facilitar, pessoal, para os coletores, né, facilitar ali para que tenha a reciclagem, né, facilitar para o pessoal que vai reciclar aquilo ali. Mais um, vamos pegar o custo, ó. Destinação aberto, baixo custo inicial, alto custo a longo prazo. Inicial por quê, pessoal? Porque escolhe uma localização qualquer, entulha de lixo, né, e fica por aí mesmo, né? Alto custo a longo prazo, por quê? Porque depois você tem que arrumar aquilo ali, não pode ficar de qualquer jeito, né? Vai gerar muitas consequências, né? Vai denegrir o meio ambiente, vai ter contaminação, e normalmente essas contaminações ali atingem comunidades, né? Infectam toda uma área, né? E qual que é o custo, né, para você arrumar aquilo ali, né? O custo é sempre mais alto, né? Então,
no longo prazo vai se sentir, né, vai se ver que o custo é dobrado. Aterro, como é que é no aterro controlado? Custo inicial baixo a moderado, alto custo a longo prazo. Por quê? Porque não tem esse planejamento a longo prazo, pessoal, né? Então, tudo que a gente não planeja, né, não tem essa visão de longo prazo. Ah, Franklin, 5 anos. A gente for pensar no conceito de planejamento hoje, pessoal, 5 anos não é longo prazo, não. Longo prazo é 10 anos, 15 anos, 20 anos para frente, já é um prazo mais longo, mas 5 anos não é longo prazo, não. Então, não tem esse mínimo planejamento, pessoal. Vocês vejam a diferença. Ó. Até sanitário, ó. Plantação, operação, encerramento moderados. Vocês veem, podem ver que tem diferença. Bom, a gente comentou um pouquinho das diferenças, né? Então vamos lá, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lá na década de 80, né, começaram a surgir as primeiras ideias legais sobre como lidar com problemas de lixo. Foi um caminho longo, com mais de 70 propostas de lei, até que finalmente, em agosto de 2010, né, a Lei 12.035 entrou em cena. Essa lei é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, um conjunto de regras para cuidarmos do lixo de forma organizada, eficiente em todo o país. A teoria é linda, né, pessoal? A gente é um país que tem muitas leis, agora funcionar já é outra história, né? Então, é sim o Brasil, felizmente. Mas e conforme que a gente falou, eu tenho falado até agora, se cada um procurar dar o exemplo dentro de casa, se cada um fazer a sua parte, a gente muda, pessoal, a gente acaba mudando. A longo prazo, né? Nem que seja a longo prazo, a gente muda. Então, o que essa lei busca, pessoal? Ah, resultado de muitas conversas com o governo, empresas, organizações sociais, né? E a população, a Política Nacional de Resíduos traz metas, princípios e orientações para a administração do lixo. Ela foi feita para nos guiar desde quando o lixo é gerado até seu destino final, de uma maneira que seja constante e sustentável. Os benefícios se estendem pela sociedade, meio ambiente e economia, né? Orientando os estados e municípios a gerenciar os resíduos de maneiras adequadas. Foi o que a gente comentou, né? Na sua cidade, tem algum ecoponto, né? A sua cidade tem alguma lei específica que fala da destinação de resíduos? Tem alguma coisa no tocante a isso aí, né? Ela dá alguma diretriz, né? De repente você mora no interior de São Paulo e você vê que o pessoal não usa nos mercados, né? Principalmente nesses de rede, eles não usam sacolinha plástica, né? Então o pessoal já tem essa consciência, né? Então, são coisas que a gente até mesmo tem que cobrar dos nossos políticos aí, né? A gente conversa com o vereador aqui, o vereador ali, né? E joga a ideia, fala, que legal que seria, né? A gente tem um ecoponto, né? Tem um lugar de destinação né? Principalmente de pilhas, né? De coisas que impactam mais diretamente, vamos falar assim, no meio ambiente, né? Mais metais pesados ali, né? Então, cobrar, pessoal. A gente, ao mesmo tempo que a gente tem os direitos, a gente tem os deveres também, né? Não é só a gente reclamar e não fazer nada, né? O que a gente tem falado até agora, se cada um fizer a sua parte, né, e correr atrás, a gente consegue virar o jogo aí, a gente consegue mudar, né? A gente olhar um exemplo corriqueiro dentro de casa é pilha, né? Pilha de controle remoto, pilha disso, pilha daquilo, né? O que normalmente a gente faz? Quais 100% das pessoas, né? Para não falar 100%? Lixo comum, né? Lixo comum. E alguém tem essa preocupação de juntar, né, as pilhas, enfim, e dar uma destinação correta, né, levando a ecoponto, né, tem lugares como, por exemplo, os shopping centers que pegam essas baterias, pegam pilhas, pelo menos, né, deveriam dar a destinação correta, né, pelo menos até o shopping lá a gente sabe que tem lugar separado, né, mas alguém faz isso, né, então são coisas que a gente tem que começar a pensar pela gente, pessoal, né, a gente, né, dá a destinação correta nisso aí. O que a lei define? Ó? A lei traz uma diferenciação importante, né, nos termos de resíduos, né, que é lixo que pode ser reutilizado, reciclado e rejeitos, o que não dá para aproveitar de jeito nenhum. Então tem diferença, pessoal. Resíduo, normalmente o lixo de casa, né?
é, lixo de casa. E rejeito é o que não se recicla, né? O que já foi, deu sua vida ali, vamos falar assim, né? É que não se aproveita ou que tem um alto custo, né, para fazer alguma coisa daquilo ali, então são rejeitos, né? E tem diferença nesses termos aí. Não importa qual tipo de lixo seja, doméstico, industrial, da construção civil, eletrônico, lâmpadas, agrícolas, né? É, das lâmpadas agrícolas da saúde ou perigosos. Então, só para a gente dar uma recapitulada, pessoal, já que tem diferença, né, do lixo. Então, resíduos, ó, tem valor agregado, né, após o descarte, pode ser reciclado, reaproveitado, virando adubo ou matéria-prima novamente, ó. Então, lixo, né? O rejeito, quando se esgotam as possibilidades tecnológicas para sua destinação e, e elevados a aterros sanitários, né? Ou quando muito, não está aqui também, mas é quando é muito caro, né, pessoal, a transformação disso aqui, né? É muito caro, muito custoso, né? Então, não se compensa, né? Fica mais caro, né? Reaproveitar isso aqui do que, né, como se diz, né? Usar como, descartar como rejeito. Então, não se compensa. Então, só a título assim, de definição tem essas duas diferenças, ó. Todo rejeito vira, todo resíduo vira rejeito se a coleta seletiva não é praticada. E vira mesmo, pessoal, né? A gente pega muitas coisas ali, né, e joga aquilo ali de qualquer jeito, né, igual a gente tem falado até agora, na devida destinação correta, né, então, é isso aí. Lixo, ó, temos que generaliza, né, aquilo que jogamos fora, né, popularmente utilizado, mas não de forma técnica, né, popularmente utilizado, mas não de forma técnica. Como é que tá indo até agora, pessoal? Tudo certo? Alguma dúvida, né? Ou tá beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Só para eu saber se vocês estão ouvindo, tá dando certo? Tudo certo, né? Estou entendendo que tá certo. Então, vamos abordar, pessoal, um pouquinho dos principais pontos aqui, né, dessa lei, ó. 2035, né? Política Nacional de Resíduos Sólidos. Responsabilidade compartilhada. Ó. Todos os atores envolvidos, governo, empresa e cidadãos, né, têm responsabilidade na gestão de resíduos. É o que a gente está falando até agora. Se cada um fizer a sua parte, se cada um dar a destinação correta para o seu lixo ali, né, a coisa muda, a coisa melhora. Por que que nos outros países eles são obrigados, pessoal? E o lixeiro, por exemplo, nos Estados Unidos, pode te multar, né? Se você não respeitar o dia de jogar o determinado lixo fora, né? Sei lá, tem um dia para você jogar especificamente eletrodoméstico, tem um outro dia especificamente para você jogar um outro tipo de material, sei lá, é madeira, né? Por que que você não respeitar o lixeiro pode te multar? Você é obrigado a fazer a coleta lá direitinho, separar. Por que que não pode ser assim, né? Então, são coisas assim. Falta o quê, pessoal? Educação, né? O básico do básico do básico, né? Então, se a gente nos policiar, se a gente dar a destinação correta, né, a gente consegue mudar isso aí. Estímulo à logística reverso, que a gente falou, né? Das empresas, né? Dos fabricantes ali, ser obrigados a dar a devida destinação, né? Para o seu produto, né? Empresa legal, né? Que chega ali, né? E destina corretamente o seu produto final, vamos falar assim, pós-uso e tudo mais, tem a destinação correta. Obrigando fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes a recolher e dar destinação adequada aos produtos pós-consumidos. Hierarquia na gestão de resíduos, ó. Não geração, evitar a produção de resíduos. Redução, diminuir a quantidade gerada. Reutilização, dar novo uso sem transformação. Reciclagem, processo de reaproveitamento de materiais. Tratamento, como compostagem, incineração controlada. Disposição final, aterros sanitários como última opção. É o que a gente falou, que tem uma certa hierarquia, né? Que a gente pensou, eu preciso realmente daquele produto, né? Eu preciso, não dá para ficar sem. Né? Então,
Consigo reduzir? Ah, consigo reduzir. Bacana. Então, não consigo. Consigo reutilizar? Ah, né? Então, mais ou menos consigo reutilizar. Então, esse produto tem como reciclar, né? Tem como tratar? Tem como tratar. Então, ok, né? Então, é mais ou menos a gente chegar até pensar antes de comprar, né? Pensando em destinação final. Proibição de práticas irregulares, ó. Proibição de lixões e aterros controlados. Resíduos perigosos devem seguir normas específicas. Restrições ao lançamento de resíduos em rios, mares e áreas inadequadas. Plano de gestão de resíduos, ó. Municípios e empresas devem elaborar planos de gestão de resíduos sólidos, detalhando estratégias para a coleta, né, tratamento e destinação final. É o que a gente comentou também. A gente, na cidade de vocês aqui, tem algum ecoponto, né, tem alguma coisa de coleta seletiva, tem alguma lei que fala disso aí, né? Por exemplo, né, aqui em Araxá, a lei, se eu não me engano, 7.783, se eu não me estiver enganado, fala o quê? Um plano de gestão de resíduos da construção civil, né? Então, a gente vê que tem uma diretriz, né, para um dos gargalos do resíduos sólidos, que a gente já viu que é a construção civil ali, né? Então, tem métrica, tem plano para aquilo ali, né? Tem ecoponto da cidade. Então, muitas das vezes falta o conhecimento da população, né? Falta educação, né? Falta a devida diretriz, né? Principalmente ao lixo de casa ali, né? Conforme a gente já comentou, já falou. Incentivos à economia circular, ó. Promoção de reutilização e reciclagem para reduzir o impacto ambiental e gerar empregos. Estimula cooperativas de catadores de materiais recicláveis. Inclusão social e geração de empregos. Apoia cooperativas e associação de catadores. Fomento de participação social na gestão de resíduos. 7. Instrumentos econômicos e financeiros, incentivos fiscais e critérios para empresas que adotam práticas sustentáveis. Multas e penalidades para o descumprimento das normas. Então, isso é complicado, né, pessoal? Assim, é um ciclo, né, de erros. Um erro começa aqui e gera outro erro que acaba errado, né? Então, descumprimento, né, e multas e penalidades, conforme a gente comentou, né? É culpa da população? Em parte, sim, né? Em parte, sim, também. Principais objetivos da lei, ó. Evitar criar lixo, né? Reduzir, reutilizar, tratar os resíduos sólidos, não resíduos sólidos são propriedades, são prioridades. Logística reversa, criar um sistema para desenvolver produtos usados, evitando que virem lixo. Disposição final correta, garantir que os rejeitos sejam descartados de maneira segura para o meio ambiente. Usar menos recursos naturais, diminuir o uso da água, energia, da produção de novos produtos, né? Enfim, aumentar a reciclagem, aumentar a reciclagem, fazer mais reciclagem no país é um dos objetivos principais. Inclusão social, envolver toda a sociedade, criando empregos e rendas para quem trabalha com reciclagem. Acabar com o trabalho infantil nos lixões, garantir que as crianças não trabalhem em condições perigosas, né? Então, a gente vê, assim, a teoria é linda, né, pessoal? A gente vê que tem lei para tudo, né? Agora, qual a prática dela e fazer ela funcionar, ela rodar direitinho, já é outra história, né? Então, é o que volta no que a gente falou, né? Se cada um fizer a sua parte, se cada um olhar para si mesmo, né, naquela reflexão, falar o que, que eu posso fazer diferente para mim, né? Para a minha comunidade, para os meus vizinhos, né? O que, que eu posso mudar? Então, a gente pode ter certeza que a coisa muda, né? Então, a gente sai de um ponto, né, e direciona a outro, né, e pouco a pouco, né, a longo prazo a gente muda, né? Então, o que tem que mudar, pessoal, é a cabeça da gente, nesse sentido aqui. E é isso, pessoal, né? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Alguém quer compartilhar, quer comentar alguma coisa? Alguém quer rever alguma coisa, né? Quer tirar alguma dúvida que às vezes não ficou muito clara, né? Esse é o momento, né? Espero que vocês tenham retido um pouquinho, né, do que a gente conversou hoje, né? E fica aqui mais uma vez
o que eu disse lá na primeira aula. Estudem a apostila, pessoal, e não fiquem presos só na apostila também. Olhem outros materiais, né? E principalmente os slides, porque tem muita coisa nos slides, né? Que não está na apostila, né? Por exemplo, os principais pontos da Lei 12.035 ali, né? Da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, não está discriminado daquele jeito na apostila, né? Então, eu procuro fazer o quê? Somar, né, com o que está na apostila, trazendo mais coisas e buscando mais coisas. Então, não fiquem só na apostila, pessoal. Isso é uma dica, né? Levem para a vida de vocês, né? Então, estou aberto a dúvidas, a questionamentos, né? Quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, né? Pode ser agora ou pode ser depois, né? Então, e é isso, pessoal. Muito obrigado, boa noite, né? E espero que vocês, né, sigam o caminho aí do curso, tá bom? Obrigado.